muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway between bloody medicines. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Ted's dead, baby. Ted's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitanos que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e La Estrada. La Estrada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos de volta com mais um episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e hoje vamos fazer algo diferente. Desde que eu comecei o programa, eu tinha essa ideia de que o intercâmbio de impressões, de experiências, em especial dessas primeiras impressões, era algo extremamente salutar. Entretanto, isso não tem sido possível atualmente. Eu tenho tido muitas dificuldades de encontrar parceiros dispostos a esse tipo de conversa. Por isso, pela primeira vez, vou quebrar as regras do programa e falar de 2 filmes que eu já conhecia previamente. No começo de 2021, o Rodrigo Damasceno sugeriu que fizéssemos um episódio em março sobre o Quentin Tarantino. Ora, o Quentin Tarantino não é um diretor que possa se encaixar no perfil do podcast, uma vez que todo mundo conhece seus filmes. Então, eu sugeri que, em vez de fazer um episódio sobre seus filmes, nós fizéssemos uma série de episódios em que abordamos filmes que serviram de inspiração para sua obra. Falamos já sobre técnicas de um impostor e perigo extremo e suas relações com Cães Aluguel, a influência de Coffey e Foxy Brown em Jack Brown, as referências de A Noiva Estava de Preto e Lady Snowblood em Kill Bill e por aí vai. Hoje vamos falar de 2 filmes que inspiraram A Prova de Morte, de 2007. E vamos começar com Faster Pussycat Kill Kill, de 1965. O filme foi dirigido por Russ Meyer, com o roteiro de Jackie Moran, baseado na história original de Russ Meyer. Estrelam um filme Tura Satana, Raj e Laurie Williams. 3 dançarinas em busca de emoções encontram um jovem casal no deserto. Depois de matar o namorado, elas tomam a garota como refém e começam a tramar contra um velho aleijado que supostamente esconde uma boa quantia de dinheiro, sem perceber que o velho tem algumas intenções sinistras. Essa sinopse vem do MUBI. Sobre esse filme tem um livrinho, e é livrinho pelo tamanho mesmo, tem menos de 100 páginas e dá para ler de uma sentada. E como se trata de um filme do Russ Meyer, o duplo sentido da palavra sentada é proposital. E esse livro foi um divisor de águas para mim, né? Desde muito pequeno eu sempre fui fascinado por mitologia comparada, história da religião, símbolos. Eu lembro que com 8 anos minha mãe me deu de presente a Nova Mitologia Grega e Romana do Pierre Comelin. Mais tarde, como meu pai era amigo do Antunes Filho, nós ganhamos entrada para a estreia da sua adaptação da Epopeia de Gilgamesh, e essa peça me apresentou um conjunto de mitos que até então me eram desconhecidos. Na faculdade, eu tive contato com livros do Joseph Campbell, do Mircea Eliade, do Gustav Jung, bem como do Roland Barthes, do Umberto Eco, do Ferdinand Saussure, e por causa do meu curso eu acabei conhecendo a obra do Hans-Georg Gadamer e li o seu Verdade e Método. Durante muito tempo foi esse o foco da minha pesquisa, que muitas vezes saía dos limites do diletantismo para praticamente virar uma obsessão, né? Era a experiência do sagrado, né, por meio dos rituais, em especial os ritos de passagem e ritos de iniciação em sociedades secretas, né? Era o bojo daquilo que eu estudava.
Mais tarde me aprofundei na obra do James Joyce, em especial do Ulisses, do Finnegan's Wake, né? E nessa minha empreitada, eu buscava analisar a obra do autor à luz dos escritos do Jung, do Campbell e do Eliade, e interpretar os símbolos presentes nesses livros à luz desses pensadores. Quando falo aqui de interpretação de símbolos, eu não estou me limitando à mera exegese simbólica, né, usando os dicionários de simbologia, né? Nada contra esse tipo de prática. Eu mesmo tenho alguns dicionários de símbolos que eu adoro, né? O do Herder Lexicon, né? Nome estranho, mas é um dicionário simples, mas bem interessante. E o do Manfred Lurker. Mas quando eu estou falando de símbolos aqui, né, eu estou calcado nos escritos, principalmente do Eudoro de Souza, né, que deriva de uma noção fenomenológica ou mesmo daquela ideia do horizonte hermenêutico do Gadamer. Em Horizonte e Complementaridade, o Eudoro de Souza vai dizer: para cá do horizonte não há talvez o que não seja suscetível de expressão verbal direta e inequívoca, mas o que quer que reside lá no horizonte ou além dele é sempre o que é uma coisa e outra, não sendo nenhuma coisa nem outra. Dia e noite, alma e corpo, espírito e matéria, os quantos pares de opostos que se proponham e anteponham a quem horizonte, absolvem-se além no que o discurso não alcança, em que a si próprio se negue, enrodilhando-se a cada passo em contradições insolúveis. Daí é a necessária codificação. A cifra chama-se-lhe símbolo, ou ideia-chave, aponta para o que não pode ser dito. Em 2013, quando eu realmente entrei de cabeça no cinema, não que o cinema nunca fez parte da minha vida, né? O cinema sempre fez parte da minha vida, né? Mas foi em 2013 que eu resolvi, né, refletir mais, né, estudar, fazer aquilo que o Truffaut falava que ele devia fazer, né, ver um filme por dia, né? E minhas sensibilidades acabaram migrando para aquilo que se chama de cult movies. Mas tem uma diferença entre o cult movies para filme cult, né? Eu noto que aqui no Brasil, aquilo que valora um filme como cult são elementos intrínsecos ao filme, né? Como seu valor artístico, cultural, social, autoral, né? Ancorado na política dos autores, ou então elementos extrínsecos, né? Como por vezes baseados na figura do diretor, né? Caso ele pertença a alguma escola, um movimento de destaque no cenário internacional, ou se o próprio filme já foi aclamado em festivais importantes, né? O cult do filme, cult, está calcado na ideia de alta cultura. Então, eu acho que ele está muito mais próximo àquilo que lá fora se chama de art house do que propriamente cult. Qualquer pessoa familiarizada com a conotação dada para cult em terras estrangeiras dá uma definição semelhante a esta. Cult movies lá fora são filmes que não tiveram êxito comercial, né? Algumas definições dizem que isso não é necessário, mas ao longo dos anos eles foram adquirindo um grupo de fãs que formam uma espécie de culto. O cult do cult movies é disso, né? É o culto a um determinado filme, mais especificamente, né, práticas relacionadas a esse filme, né? Práticas de culto mesmo, né? O mais conhecido cult movie é o Rocky Horror Picture Show, né? No qual durante as midnight screenings, né, que ainda existem lá fora e até aqui, eu acho que aqui faz uma vez por ano, as pessoas se vestem como os personagens. Há até uma liturgia de coisas que devem ser feitas ou ditas para a tela, né, o que reforça essa ideia de culto, né? O autor desse livrinho que eu falei, que eu acabei nem falando qual que é o nome do livro, né? O livro é o Faster Pussycat Kill Kill, né, da coleção Cultography. O autor desse livro, né, o Dean DeFino, em uma entrevista deu a seguinte definição: há uma série de critérios para definir um cult movie.
acho que os dois mais importantes para mim são: um cult movie precisa ser transgressivo em algum nível. Pode ser icônico, pode ser revolucionário, pode ser a voz de uma pessoa com raiva, pode ser uma bagunça gigantesca, mas, de alguma forma ou de outra, ele precisa transgredir valores normativos. Caso contrário, não há como nos apegarmos a ele de uma maneira socialmente divorciada, o que é realmente um culto. Um culto não é como uma religião ou como uma organização formalmente reconhecida. Há algo de marginal nisso. Então, se o texto não é transgressivo, não funciona assim. Agora, às vezes, é uma transgressão não intencional. Então, há um público cult para De Volta para o Futuro, mas também há um público mainstream para isso. Há um público cult para Titanic, mas também há um enorme público mainstream para ele. Então, parte disso é simplesmente uma atitude que tomamos em relação ao filme, o que vemos operando de uma maneira transgressiva, o que nos leva à segunda parte, que é absolutamente essencial. Acho que um cult movie tem que produzir uma espécie de sublimação ritual. Acho que tem que nos oferecer uma oportunidade, uma espécie de libertação, onde substitui outra coisa, algo semelhante a catarse. Mas não acho que seja idêntico a isso, porque a catarse nos move em direção do conhecimento e da liberação, e assim por diante. Eu acho que o culto é muito mais escapista. Então, é o seu ritual em oposição a um tipo de ação purgativa, e claro, nesse ritual está a conexão da comunidade. Um filme não pode ser um cult movie se não houver uma comunidade ao seu redor. Tem que haver um culto. Já a Alessandra Santos, que escreveu o livro para a mesma coleção, Cultographies, de Montanha Sagrada, cita o livro Cult Cinema de James Saxton e Ernest Matthews para dizer: o cinema de culto é um termo amplamente definido que depende parcialmente do consumo extremamente heterogêneo de seguidores devotados e da experiência do público. Mais tarde, ela adiciona: outro elemento característico do filme cult é a rebelião, ou como os fãs de cult frequentemente se consideram estranhos, renegados, vagando pelas fronteiras do que é moralmente aceitável. Consoante com essa ideia, o Dan DeFino adiciona que a maioria dos filmes cult, dos cult movies, se distingue não por quão bem eles atendem aos critérios pelos quais filmes convencionais são medidos, a qualidade do roteiro, da atuação, da direção, do trabalho técnico, as categorias de premiação, mas sim quão bem e completamente eles transgridem os padrões convencionais. Os fãs de cult movies gostam de dizer que não há nada como seus amados filmes, valorizando mais a transgressão, a novidade e a confusão do que qualquer critério convencional. Daí a preponderância de filmes ruins no cânone cult. Tudo isso os torna muito difíceis de avaliar por seus próprios méritos. Os admiradores de cult movies têm o hábito de recitar falas dos filmes, vestir-se com roupas dos personagens e até mesmo produzir cenas importantes diante de amigos ou de câmeras de vídeo. Essa prática, no entanto, não busca aprimorar a obra original, mas sim refletir a profundidade da identificação do fã com ela. É uma forma de sublimação ritual, como ele já mencionou mais cedo, em que a encenação bruta se torna parte da afirmação alegre de afiliação e de um sacramento que busca reificar as imagens insubstanciais da tela por meio de palavras e figurinos. Os fãs de cult movies tentam incorporar o filme enquanto o celebram. Essa noção é consoante com a ideia que Mircea Eliade tem de ritual, Resumindo o pensamento do autor romeno, participar do rito é comungar com aqueles que o celebraram antes de nós, com a história sagrada e com os mitos. Quando repetimos um gesto, uma palavra
ou uma fórmula pronunciada há milhares de anos por um sacerdote ou um xamã, não fazemos simplesmente como um ato exterior. Participamos através dessa repetição da realidade primordial que se manifestou naquele tempo. Comungamos com a divindade ou os poderes sobrenaturais que então se manifestaram. Em outras palavras, participamos do mesmo mistério que foi realizado por aqueles que celebraram o rito originalmente e que, por sua vez, participaram daquilo que podemos chamar de um momento sagrado da história. Então, se você pegar um filme que tenha uma liturgia consolidada, como o Rocky Horror Picture Show, nós temos uma espécie de repetição dos atos e das palavras proferidas e uma espécie de ritual onde os participantes não apenas comungam essa experiência com os demais presentes, mas com todos aqueles que vieram antes, até chegar no Brad, na Janet e no Frankenfurter originais. Para Defino, um Faster Pussycat Kill Kill é a obra-prima de Russ Meyer. É um ataque sensorial de imagens primitivas e uma sagacidade hard-boiled, né, com um ritmo alucinante de um solo do Charlie Parker. É também um filme de culto por excelência, né, uma amálgama de paradoxos fascinantes e aparentemente irredutíveis. Um fracasso de bilheteria quando lançado em 66, circulou continuamente por teatros, festivais de cinema, campi universitários, vídeos domésticos desde o início dos anos 70. Uma mistura de pontos de enredos ridículos e de estilo de vanguarda parece à primeira vista totalmente formado e autoevidente, como um arquétipo junguiano. Feito por um renomado pornógrafo softcore, é lascivo e casto ao mesmo tempo. É estrelado por duas strippers lendárias, a Tura Satana e a Raj, que nunca tiram suas roupas e que trocam o canto das sereias pela força amazônica. Construído sobre as convenções e clichês de todos os gêneros juvenis populares da época, filmes de motociclistas e delinquentes juvenis, a festas na praia e filmes de estrada, ele não apenas os transcende, mas também todos os outros impulsos contraculturais a seguir, desde a onda de paz e amor que levou 500 mil de pessoas à fazenda de Max Yasgur no verão de 69 para a violência orgiástica da mesma onda quebrando em Altamont Raceway 3 meses depois. Faster Pussycat Kill Kill é confuso e preciso, cruel e convidativo, caricatural e neorrealista, transgressivo e revelador. Seu legado cultural pop é enorme, de inúmeras referências de cinema e televisão a homenagens a videoclipe, ficção gráfica e várias versões de capa do tema principal do filme. Vamos falar do contexto social em que se inscreve o filme. O ano de 65 começou com a chegada das primeiras tropas de combate americanas no Vietnã. Naquele mesmo ano, os estudantes por uma sociedade democrática organizaram os primeiros fóruns sobre educação, os chamados teach-ins, e as queimas de cartões de recrutamento. Centenas de milhares compareceram a comícios anti-guerras e os pacifistas Roger Allen Laporte e Roman R. Morrison se incendiaram para protestar contra a guerra. Apenas alguns meses depois que Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz e Malcolm X foi assassinado, as tropas do estado de Alabama brutalizaram os manifestantes dos direitos civis no chamado Domingo Sangrento. E 5 dias depois que o presidente Johnson assinou a Lei dos Direitos de Voto, tumultos eclodiram em Watts. Foi o ano em que Bob Dylan gravou o Like a Rolling Stone e trouxe uma guitarra elétrica para o Newport Folk Festival. Os Rolling Stones lançaram sua bomba sexual anticomunista, o Satisfaction. O Grateful Dead fixou residência na seção Haight-Ashbury de São Francisco. Em 65, a América estava em uma encruzilhada, imaginando onde a Guerra Fria, o movimento dos direitos civis e a revolução sexual os poderia levar. E enquanto o país se prepara para o renascimento americano, ou o Armagedon, Russ Meyer começou a fazer o Faster Pussycat Kill Kill. A América de Pussycat é o tipo de um terreno baldio, desolado, que se pode esperar e encontrar um filme de zumbi que poderia ter sido escrito pelo F. Scott Fitzgerald e Samuel Beckett.
Um pedaço de terra cheio de detritos da vida moderna, de ruas principais destruídas e montes de lixos cobertos de poeiras, rádios transistorizados e latas de cerveja vazia. Mas, ao contrário dos terrenos baldios modernistas descritos nas obras de Fitzgerald e Beckett, não é uma ruína poética, nem uma abstração, mas um pano de fundo realista para interpretar o conto descomunal de sexo e violência de Mayer. A América de Pussycat é um lugar onde a rebelião nascente dos anos 50 se transformou em cultura pop descartável, onde o rockabilly dá lugar ao pop chiclete. E a estrada mística de Kerouac foi reduzida a um círculo de terra no deserto, onde um adolescente branco chega com seu cronômetro apenas para ser espancado até a morte por uma amazona psicopata. Sobre as gravações do filme, é notório que o Mayer tinha uma política rígida de não confraternização entre o elenco e os membros da equipe. Ele os manteve acampados em um hotel isolado durante toda a filmagem, isolados do mundo exterior e, quando não estavam filmando, praticamente isolados um do outro. Sua lógica era simples, ele queria cada pedacinho de tensão sexual na tela. Sua fotografia é elogiada até por críticos da sua obra. Suas composições arqueadas, regidas pelas curvas de carne exposta e silhuetadas, seu amor por um contra-plongé, close-ups, gestos súbitos e cortes em staccato, né? Os brancos ásperos de seus exteriores e os cinzas nítidos de seus interiores conseguem suportar igual semelhança com as linhas expressionistas do filme noir e o claro escuro mais impressionista do neorrealismo italiano. Não é caricatural nem naturalista, mas às vezes consegue parecer ser os dois ao mesmo tempo. Tem um quadro que é um dos mais famosos do filme, em que os corpos das dançarinas servem de moldura para aquilo que está acontecendo no centro da tela. Eu acho esse plano fenomenal. A recepção foi péssima, né? Foi o pior filme do Mayer em termos de público, né? Nota-se uma queda da bilheteria ao longo dessa fase da filmografia do Russ Meyer, né, os chamados Roofies, né. Seus primeiros filmes eram os Nudie Cuties, né, mas em meados dos anos 60 ele segue com a popularidade dos filmes violentos, né, dirigindo Lorna, de 64, o Mudhoney, Motorcycle e o Faster Pussycat Kill Kill em 65. E a gente pode ver um decréscimo nas bilheterias a cada filme. Esse filme foi particularmente esquecido até os anos 80, né? Mas graças aos esforços de um diretor que na época estava em ascensão e seus filmes começaram a atrair o interesse do grande público, esse filme foi trazido à evidência. Esse diretor, estamos falando obviamente do John Waters, o John Waters, né, que fez seu nome no circuito de filmes da meia-noite, né, com Pink Flamingos, de 72, Female Trouble, de 74. Né, mas, em 81, ele lançou o Polyester, né, o primeiro de seus filmes a passar para o mainstream, em grande parte porque era simplesmente menos explícito que seus filmes anteriores. Né, ele ganhou uma classificação R, onde todos os outros eram X ou sem classificação. E em parte porque a sensibilidade do público evoluiu após uma década de filmes como Laranja Mecânica e Calígula. Nesse mesmo ano, Waters publicou sua autobiografia Shock Value. Parte livro de memórias, parte poética, o livro traça a história do cineasta, métodos de trabalho e principais influências, e contém entrevistas com cineastas que eram os favoritos do Waters, né? Em especial, né, o Herschel Gordon Lewis e o Russ Meyer. Waters era um devoto de Meyer há muito tempo, até prestando homenagem a ele em vários de seus filmes, incluindo Polyester, onde o pôster do Faster Pussycat Kill Kill está pendurado com destaque na parede do escritório do teatro pornô de Elmer Fishpaw. Mas em Shock Value, ele homenageia seu mentor ainda mais, né?
Tem uma frase que é muito conhecida e vem desse livro, que é que Faster, Pussycat Kill Kill é sem dúvida o melhor filme já feito, e possivelmente melhor do que qualquer filme que será feito no futuro. Em 84, a banda The Cramps lança seu cover da música tema do Faster, Pussycat Kill Kill em seu álbum Smell of Female, que é uma fala tirada na abertura do filme. Waters é a pessoa ideal para realizar essa ponte entre as sensibilidades de Meyer e as de seu crescente público cult, né? Profundamente investido no cinema exploitation dos anos 50 e 60, bem como na estética do faça você mesmo, que fez Meyer parecer o formalista rígido em comparação. Waters era moderno de maneiras que Meyer nunca poderia ser. Mais evoluído social e intelectualmente, e um mestre da arte do camp autoconsciente. Ele era um fã obsessivo, um forasteiro de boa-fé e um ironista experiente, cujo mundo do cinema era, como o de Meyer, um alegre simulacro de perversões representadas inteiramente para efeito. Sobre as suas memórias acerca do filme, o Waters continua: eu vi o filme pela primeira vez em 66, em um drive-in local, depois de ter sido atraído pelo anúncio de rádio que gritava: vai deixar um gosto de maldade na sua boca. Na época, eu não conhecia totalmente o trabalho de Russ Meyer, mas depois de ver Faster, Pussycat Kill Kill, ele se tornou meu ídolo para toda a vida. Voltei ao drive-in todas as noites que o filme estava em cartaz, mesmo que tivesse que ir sozinho, só para poder assistir ao filme várias e várias vezes, enquanto tinha chance. Sempre respeitei as pessoas que viam sozinhas no drive-in por sua devoção descarada aos filmes. Escrevi cartas de fã entusiasmadas para Russ, que ele me respondeu educadamente. Arranjei um emprego como crítico de cinema em um jornal underground local, com o único propósito era de falar sobre o filme. Se existe um filme que é uma má influência para a juventude, aqui está o exemplo perfeito. As gatinhas de Russ se tornaram um modelo para todos os meus personagens em minhas produções, especialmente Divine. A única grande diferença era que Divine era um homem e seus seios enormes não passavam de uma pilha de panos velhos. A avaliação efusiva de Waters tem todas as características de um culto devocional, né? Os ritos comemorativos, a identificação de uma comunidade, o compromisso pessoal e, claro, o senso de descoberta. Os anos 80 também assistiram ao surgimento do tratamento acadêmico dado aos cult movies, né? Trabalhos como o de Bruce Austin e Mark Siegel sobre o Rocky Horror Picture Show e o de Umberto Eco sobre Casablanca, né, o Cult Movies and Intertextual College, de 86, né, são 3 exemplos. Entretanto, há gente que defenda que o trabalho acadêmico de estudos de filmes de culto deveria ser feito, em primeiro lugar, pelo verdadeiro entusiasta do culto, né? 2 desses trabalhos acadêmicos feitos por entusiastas surgiram nos anos 80, né? Em 81 você tem o Danny Peary, né? Publicou o primeiro de uma série de 3 volumes intitulado Cult Movies. Embora o culto tenha sido assunto de estudo sobre cinema desde os anos 20, os textos de Peary deixaram de lado a teoria e se concentraram nos próprios filmes. Literalmente centenas de filmes especiais que, por uma razão ou outra, foram levados a sério por segmentos do público do cinema, estimado, protegido e, acima de tudo, entusiasticamente defendido. Pois, de acordo com Peary, os cultistas acreditam que estão entre os poucos abençoados que descobriram algo em particular que um cinéfilo e um crítico comum não perceberam, algo que torna as imagens extraordinárias. Em 1983, Jay Hoberman e Jonathan Rosenbaum, né, 2 críticos de cinema altamente respeitados, cujos gostos iam para o art house e o avant-garde, publicaram Midnight Movies, que traça a história dessa prática de filmes cult, em particular do filme B noturno, das transmissões televisivas dos anos 50 ao cinema underground de Andy Warhol, Jack Smith e Ken Jacobs, às exibições teatrais dos anos 70 e início dos anos 80.
O ano que parece ter sido a consagração de Faster Pussycat Kill foi o ano de 1995. Nesse ano, após uma bem-sucedida exibição teatral na Alemanha e na França, o filme foi relançado nos Estados Unidos. Os cinemas foram lotados por fãs e críticos de cinema que queriam ver na tela grande e em novas cópias imaculadas. Russ Meyer, o diretor do filme, fez uma turnê por 2 meses e as próprias Pussycats apareceram em várias exibições, incluindo Laurie Williams, que havia se afastado do público décadas antes. Os fãs vieram para pegar autógrafos e ouvir as mulheres altamente articuladas falar. Meyer deu inúmeras entrevistas para promover o filme, embora não parecer entender inteiramente seu apelo. No entanto, pelo menos dessa vez ele estava ganhando dinheiro. A ascensão final da fama das Pussycats foi marcada por essa turnê e o relançamento do filme nos cinemas americanos, mostrando que a atração que essas mulheres exerciam no público continuava forte mesmo após 30 anos. Os críticos também foram ver o filme e alguns deles fizeram críticas consoantes às críticas iniciais, sobre a superficialidade da trama, a bidimensionalidade dos personagens e a misoginia subjacente do filme. Marjorie Baumgarten, do Austin Chronicle, fez uma das críticas mais contundentes, comparando o filme a algum pesadelo de Strom Thurmond dos anos 60 sobre mulheres emancipadas e descontroladas. No entanto, a maioria dos críticos encontrou arquétipos duradouros no filme que eles e seus predecessores conseguiram ignorar por tanto tempo. Stephen Holden, do New York Times, afirmou que assistir a Pussycat Kill oferece a evidência mais clara de que Meyer inventou John Waters, Madonna e tudo e qualquer outra coisa na cultura popular que orgulhosamente se anuncia como trash. Em sua celebração humorística de uma dominatrix voluptuosa como ícone supremo da desejabilidade feminina, e também um filme com uma visão erótica em sintonia com o interesse contemporâneo pelo chamado sexo mesquinho. Gary Morris, do Bright Light Film Journal, saudou o filme como uma obra-prima e uma pedra angular das culturas camp e punk. Ele descreveu as Pussycats como as primeiras Riot Girls e comparou o detalhamento sutil de Meyer sobre os relacionamentos disfuncionais dos personagens a uma peça do William Indy. Troy Patterson, do Entertainment Weekly, deu ao filme uma nota A e disse: o trabalho de câmera é tão nítido quanto o de Greg Toland e o cenário é um devaneio warholiano e o diálogo cheio de gírias e insinuações, quase aforístico. Em sua lista de 2003, dos 50 melhores filmes cult, a IW classificou Pussycat em 15º lugar. Mesmo Roger Ebert, que havia parado de fazer crítica sobre os filmes do Meyer no final dos anos 60 devido a conflito de interesse, não pôde deixar de marcar a ocasião com elogios exuberantes e alguns relatos sobre o apelo contemporâneo do filme. O que atrai o público não é o sexo, nem mesmo a violência, mas uma imagem de fantasia pop art de mulheres poderosas filmadas com muita energia e exageradas de uma forma que parece bizarra e antinatural. Até você perceber que Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme e Steven Seagal interpretam mais ou menos os mesmos personagens, sem os sutiãs, é claro. Talvez as observações mais surpreendentes tenham vindo da estudiosa feminista e às vezes críticas do Village Voice, a B. Ruby Rich, que em uma coluna de elogios implacáveis a Faster Pussycat Kill, admitiu que seu julgamento inicial foi míope. Inicialmente, quando ela viu o filme lá no começo dos anos 70, ela considerou o filme como uma objetificação masculina retrógrada dos corpos e desejos das mulheres, que piorou ainda mais por um retrato lésbico distorcido e depravado. Ela falou que era o apogeu do feminismo de direita. Em 95 ela muda e ela fala de uma
perspectiva contemporânea, ela escreveu em 95, o filme inverte as imagens positivas e negativas da mulher para mostrar o quão interrelacionados o bem e o mal se tornaram, uma vez que a sexualidade não é mais considerada suspeita. Além disso, Faster Pussycat dá um golpe corporal comparável à ideia de que as mulheres são vítimas. Basta se inscrever em alguns cursos de Aikido, comprar um Mazda Miata e você também pode atravessar os espaços abertos da América e do mundo. Ai do homem que cruza seu caminho ou a mulher que tenta sair da sua órbita. E ela continua. Faster Pussycat Kill Kill, visto através de um filtro de 1995, é uma verdadeira pedra de roseta de uma atitude contemporânea. É irônico, irreverente, sexualmente polimórfico, misturando formas altas e baixas, invertendo os ângulos das câmeras com facilidade quanto o poder e a lascívia, distorcendo o diálogo para se adequar a seus caprichos e inteligência. Veja, Sr. Mayer, nós chegamos lá. Na era do politicamente correto, quando os corredores da academia fervilhavam com teorias feministas, queer e pós-coloniais, Russ Meyer estava sendo saudado pela mesma crítica que cunhou os termos chick flick e new queer cinema. Agora vamos falar um pouco do filme em si. O filme começa com uma abertura em que, sob uma tela preta, linhas verticais, né, seguindo o espectro de áudio, né, elas vão acompanhando a fala do narrador, né, no caso o John Furlong. E tal como alguns filmes de cautionary tales, né, o narrador, o John Furlong, ele fala o seguinte: senhoras e senhores, bem-vindos à violência, tanto da palavra como da ação, porque a violência pode manifestar-se de várias maneiras, sendo que sua forma preferida ainda continua sendo o sexo. Violência devora tudo que toca. Seu apetite quase nunca se satisfaz, mas ela não se importa só em destruir. Ela também cria e molda. Examinemos mais detalhadamente esta nova e maligna criação, esta nova geração presa e contida na pele macia da mulher. A doçura e o perfume inconfundíveis das fêmeas são brilhantes e lustrosos. O corpo dócil e macio. Mas atenção! Ajam com cuidado e não baixem a guarda. Essa espécie causa estragos sozinhas e quando estão em grupos, sem importar o lugar, o momento ou quem quer que seja. Quem são elas? Uma delas pode ser a sua secretária, a recepcionista do seu médico ou até uma dançarina de um go-go club. O Dean Define define essa abertura como visceral e abstrata, excitando o espectador com a promessa de revelação enquanto ameaça e zomba. A sequência se destaca entre as grandes aberturas de filmes, né? O globo ocular fatiado em Un Chien Andalou, de 29, a tomada em plano sequência de A Marca da Maldade, de Orson Welles, a violência pré-histórica, de 2001, Odisseia no Espaço. Em menos de 2 minutos de tela, Meyer consegue apresentar os principais motivos do filme: a relação primordial entre sexo e violência, a ansiedade de castração que sustenta o desejo masculino e a tênue relação entre a subjetividade feminina e a objetificação. O tempo todo nos fazendo sentir como se estivéssemos participando de alguma grande revelação, algum segredo que o filme irá desvendar. Não seremos mais obrigados a manter nossos assentos e assistir às dançarinas. Dessa vez, elas vão o caminho inteiro e além, né? E ele fala que esse momento de revelação, né, é o momento eureka, em que o objeto do culto revela seu poder místico, é um componente-chave do apelo dos cult movies. Nesse momento, sentimos que estamos contribuindo para a perpetuação do trabalho ao adicionar a nossa própria consciência. Como em uma história de detetive, certos textos criam a ilusão de que estamos participando de sua criação. A participação do público em filmes de culto
é como uma cerimônia primitiva em que o diálogo, os personagens e os figurinos são santificados. Esses filmes criam ritos de passagem e iniciação ligados ao momento de descoberta. Quanto mais detalhado o trabalho, mais fixa é a revelação desses momentos. E aí ele parte para uma comparação com as femme fatale, né, dos filmes noir. Né? Para ele, as Pussycats de Mayer ameaçam o senso de virilidade do personagem masculino. Apenas onde o protagonista masculino do filme noir reafirma a sua autoridade fálica, frustrando a fêmea com uma demonstração impressionante de destreza, os homens de Mayer estão muito ocupados, olhando boquiabertos para prever o golpe de misericórdia. Eles são emocionalmente e fisicamente aleijados. Não são páreo para o poder amazônico de Varla. Essa parte do livro do Difino me lembra muito o texto da Laura Mulvey, né, Visual Pleasure and Narrative Cinema, em que ela diz que existem duas manifestações do olhar masculino. Né? Ela foi uma das pessoas que mais estudou aquilo que a gente chama de male gaze, né, o olhar masculino. E ela fala que existem duas manifestações. Né? A primeira estaria ligada ao voyeurismo, né, ao sadismo, né, a versão sadística voyeurística, como ela chama, né, tá ligado à obtenção de prazer pela identificação de culpa de alguém e a subjugação dessa pessoa. E a segunda é a escopofilia fetichista, no qual valoriza a beleza física do objeto em si, pode existir fora do tempo linear, pois o instinto erótico é focado apenas na observação. Sobre a Varla, o Jim Morton vai dizer: a princípio, a Varla parece nada mais do que uma sádica, mas no final do filme ela parece quase sobrenatural. A mecânica do enredo do filme é semelhante à de um filme de monstro, com a Varla como monstro, né? Sabemos que ela é má e vai morrer, mas não podemos deixar de torcer por ela. Ao lado dela, os heróis são um bando desbotado e sem sangue. Varla representa a ideia de que a única forma verdadeira de rebelião é tornar-se uma inversão grotesca dos valores que se abomina, sendo a própria definição de um monstro. Ela é uma sociopata em um mundo de conformidade, onde a estrada pertence a adolescentes de cabeça vazia e a riqueza acaba nas mãos de um aleijado e fraco. Mas quanto mais ela se esforça, mais estranha e remota ela fica. Sua rebelião contra a conformidade se transforma em uma espécie de loucura, um ataque nihilista e implacável a qualquer coisa em seu caminho, sem nenhum objetivo claro em mente, exceto a capacidade de continuar. O dinheiro do velho só as levaria mais longe naquela estrada sem fim. E aí, o Difino vai mencionar um texto chamado The Saint Society, do Fromm, que ele fala que a alienação e a automatização levam a uma insanidade cada vez maior. A vida não tem mais sentido, não há alegria, não há fé, não há realidade. Todo mundo é feliz, exceto que ninguém sente, ninguém raciocina e ninguém ama. Uma descrição mais sucinta da condição existencial de Varla seria difícil imaginar, né? E o Fromm continua, né? No século XIX, o problema era que Deus estava morto. No século XX, o problema é que o homem está morto. No século XIX, a desumanidade significava crueldade. No século XX, significa autoalienação esquizoide. O perigo do passado era que os homens se tornassem escravos. O perigo do futuro é que os homens se tornem robôs. É verdade que os robôs não se rebelam, mas, dada a natureza do homem, os robôs não podem viver e permanecer sãos. Eles se tornam golems. Eles destruirão seu mundo e a si mesmos porque não suportam mais o tédio de uma vida sem sentido. O filme, Faster Pussycat Kill Kill, com isso, ele desafia a autoridade patriarcal endêmica até mesmo na contracultura. Então, você está numa era em que surge a pílula anticoncepcional, é publicado aquele Feminine Mystique, e quando as mulheres estavam declarando sua independência sexual e social e exigiam igualdade de tratamento,
Mesmo assim, os homens ainda comandavam o show, né? Seja dos escritórios corporativos até as gangues de motociclistas, né? Dos debates nos salões do governo até os comícios anti-guerra nos degraus do Capitólio. Em tal mundo, não deveria ser surpresa que um filme em que uma feroz mulher, meio japonesa, meio nativa-americana, que mata homens com as próprias mãos, não tenha recebido o entusiasmo do público masculino quase exclusivamente branco de Meyer. Antes que o Defino seja confundido por chamar o Meyer de feminista, né, ele diz que o amor declarado do Meyer por mulheres poderosas de forma alguma impede ele de objetificá-las. Mas, embora a mulher de Meyer pareça incorporar em extremo uma série de estereótipos femininos arcaicos, como a lascívia, a fecundidade e a ira, ela é uma figura imponente de autoridade em um mundo de homens impotentes. Uma combinação idealizada de qualidades masculinas e femininas. Se as Pussycats de Meyer parecem emergir totalmente formadas do deserto primitivo do filme, como Afrodite, as Fúrias, nascidas do sangue do patriarca castrado, elas refletem uma noção de evolução da sexualidade feminina que começa no primeiro longa de Meyer, né, no The Immoral Mr. Tease, e continua através dos seus Nudie Cuties e Roughs anteriores, né? Tease, o Mr. Tease, né, é um sujeito grosseiro, mas de boa índole, um libertino irresponsável de meia idade que acredita poder ver através das roupas femininas. Foi uma ideia única na época, né? Foi um filme não pornográfico que apresenta uma nudez descarada, sem as pesadas tramas de redenção dos filmes exploitation anteriores. Então, o Doyle Green tem um estudo sobre a obra do Meyer chamada Lips, Hips, Tits and Power. E ele descreve o Meyer como um moderno Marquês de Sade, né? De acordo com Green, os filmes do Meyer, como os notórios textos do Marquês, combinam sexo e violência como parte de um discurso sistemático sobre a banalidade da moralidade burguesa e os limites do poder. Enquanto Meyer claramente se deleita nas representações fetichistas das mulheres em filmes como Cherry, Harry and Raquel, de 1970, e Beneath the Valley of the Ultra Vixens, ele rejeita as noções de gênero construídas culturalmente em favor de um objeto de fantasia híbridas, né? As mulheres de Meyer são mulheres amazônicas detentoras do poder fálico. A política de gênero está por toda parte no filme. Quando as meninas chegam pela primeira vez à casa do velho, ele comenta sobre os modos descarados de Varla, essencialmente culpando o feminismo por todos os males sociais da América. Ele fala: eles as deixam votar, fumar e dirigir, até mesmo colocá-las em calça, ele rosna. Então o que você ganha? Um democrata para presidente. O velho não está simplesmente dizendo que as mulheres devem saber e voltar ao seu lugar, mas que esse desequilíbrio da ordem natural das coisas teve efeito borboleta cujas implicações podem ser vistas em todos os lugares. Qual é a solução que ele dá? Qual a solução que o velho dá? Controlar as mulheres. Enquanto Varla se afasta, ele comenta sobre o quão desfeminizada ela se tornou, né? Ela é mais garanhão do que uma égua, né? Demais para um homem lidar, mas ela pode se suavizar muito bem com o cabresto certo. Então essa é a visão do velho sobre as mulheres do filme. A Varla morre no final, embora ironicamente nas mãos de uma mulher, e sem dúvida a personagem mais fraca do filme, né? A Linda, que a atropela com um caminhão. Mas se Linda é o instrumento de sua destruição, a Varla é destruída para restaurar a ordem patriarcal. Varla é destruída não para confirmar o poder de outro personagem mais heróico, né? O Kirk e a Linda continuam fracos e bidimensionais, nem para defender um valor cultural profundamente investido como a potência masculina. Sua força pode ter uma fonte primordial, mas é irrelevante na América de seu tempo, porque não faz nada além de se afirmar. Então, para que serve o propósito da sua destruição, né?
para obter a resposta, é preciso olhar além do noir e da moralidade judaico-cristã em seu cerne. No monólogo de abertura do filme, o narrador afirma que as mulheres como Varla, Billy e Rosie, elas pertencem a uma nova raça voraz, né? Um subproduto tóxico da mesma reação em cadeia cultural que deu origem ao homem de empresa, né? De C. Wright Mills. Mas seus semelhantes podem ser encontrados desde que os mitos tentaram dar formas às ansiedades eróticas masculinas. Os antigos gregos eram particularmente hábeis em incorporar esses medos, né? Desde as fúrias divinas até as monstruosas esfinges, até as mortais amazonas. E isso daí me lembra um ponto que os gregos eram muito dados a fazer trindades femininas, né? Você tem as 3 fúrias, as 3 górgonas, as 3 moiras, né? E no caso, Mayer fez as 3 Pussycats, né? Mas esses avatares femininos arcaicos, né, que eu falei das fúrias, das esfinges, das górgonas, né, esses avatares femininos arcaicos são símbolos estoicos de retribuição e violência, enquanto as Pussycats são figuras de desmedida, de excesso sexual, intoxicação e frenesi, muito mais intimamente associados ao deus grego Dioniso, uma figura cujo o espírito impregnaria todos os aspectos da contracultura hippie que estava apenas começando a se afirmar quando o filme entrou em cartaz. Mas se Dioniso fosse celebrado por essa mesma contracultura a partir do Verão do Amor nos anos anteriores, ele viveria num exílio com um punhado de seguidores no deserto de Russ Meyer. As Pussycats são figuras dionisíacas, né, incorporando qualidades associadas ao termo, como a libertinagem e a impulsividade. O mito de Dioniso explica a migração do culto para a Grécia, onde era visto como uma ameaça, e seus ritos como violentos e depravados. As Mênades são comparadas às Pussycats, né, porque são mulheres poderosas de comportamento selvagem. E, ao lado das Mênades, nós temos os sátiros. Os sátiros são metade humanos, metade cabras, né? São a metade masculina do séquito de Dioniso, né? Eles personificam a luxúria desenfreada do homem. Eles são covardes, cheios de tesão, que se escondem nas florestas circundantes, né? Fracassados sexuais que fazem seus avanços furtivos e piadas sujas. Em presença de uma autoridade feminina real, eles se encolhem, esperando sinais de fraqueza ou separação do bando para atacar. Todas as personagens masculinas, não só desse filme, mas da obra completa do Meyer, elas se encaixam de uma forma ou de outra no arquétipo do sátiro. A gente falou de dionisíaco, e para falar de dionisíaco, a gente tem, né, em tempos modernos, esse termo passou a ser associado ao intuitivo, ao irracional, né, em grande parte ao livro Nascimento da Tragédia, do Nietzsche, né, no qual ele combina com o termo apolíneo para descrever concorrentes, mas complementares aspectos da natureza humana. Então você tem o Apolo, deus Sol, uma figura associada à luz, à razão e ao equilíbrio, né, o deus de Platão, né, o deus do pouso na lua, né, o deus da ciência, o deus que representa o triunfo da moderação e da individuação. Em seu templo, em Delfos, estavam escritos os lemas, né, nada em excesso e conheça-te a ti mesmo. O Dioniso, por outro lado, é o deus da vitalidade, deus dos estados alterados de consciência, né, e o deus do comunal. Ele representa nossa natureza irracional, manifestada em embriaguez, na paixão, na violência e no êxtase. Né? Ele é o id do Freud. Né? O dionisíaco é esse aspecto primordial da consciência humana, enquanto o apolíneo é a civilização, né? A determinação de criar uma harmonia e ordem que se correlaciona aproximadamente com o superego do Freud.
Então você tem o superego e o id, Apolíneo e Dionisíaco. Segundo Nietzsche, essas forças competem pelo domínio, mas também coexistem em uma tensão criativa. Se o Apolíneo é o corpo harmonioso, o Dionisíaco é a batida percussiva do seu sangue. O Nietzsche vai usar a tragédia grega antiga como exemplo para ilustrar o equilíbrio entre as forças apolíneas e dionisíacas, que representam a razão, ordem e instinto caos. Ele argumenta que nas tragédias os heróis poderosos tentam trazer ordem ao caos, mas o caos tem seus próprios planos, e isso pode levar à queda dos heróis trágicos. A tragédia busca conter o Dionisíaco dentro do Apolíneo, dando-lhe uma estrutura e continuidade em narrativas claramente definidas e personagens identificáveis. Mas, no equilíbrio certo, a tragédia pode encarnar vividamente o espírito dionisíaco. A queda dos heróis trágicos representa apenas a morte do indivíduo, que subsequentemente renasce naquilo que o Nietzsche vai chamar de unidade primordial, uma espécie de unidade universal transcendente. Nesse estado orgiástico, ele é buscado pelos seguidores de Dionísio por meio dos seus ritos sagrados. Em resumo, o Nietzsche usa a tragédia grega como exemplo para ilustrar a interação entre razão e instinto, e argumenta que a tragédia pode encarnar vividamente o espírito dionisíaco quando há um equilíbrio certo entre as forças. Os personagens masculinos da tragédia se orgulham por ter alcançado o ideal apolíneo do autoconhecimento. São homens de intelecto e experiência. Eles permanecem convencidos até o momento de sua destruição de que agiram corretamente e que a razão lhes revelará o melhor curso da ação futura. Isso, inevitavelmente, leva à revelação de um nível muito mais profundo de ignorância, como no caso do Édipo, que cai direto na armadilha que sempre procurou evitar. E o caso do Édipo é um herói apolíneo por natureza, né? Porque ele é o herói que derrota a Esfinge, né? A Esfinge era um ser, era um monstro que atacava as pessoas e as pessoas tinham que decifrar o seu enigma, né? E o enigma todo mundo conhece, né? Qual é o animal que anda com 4 patas de manhã, 2 patas de dia e 3 patas à noite. E aí o Édipo fala que é o homem. E então mostra, por ele ter conhecido da natureza humana a ponto de acertar o enigma da Esfinge, que ele poderia saber que aquilo que ele tentou evitar, né, no final das contas não poderia. Entretanto, as mulheres na tragédia não fazem tais reivindicações de autoconhecimento e nem assumem a eficácia da razão. Como as mulheres trágicas, né, como Antígona e Medeia e Clitemnestra, né, é negado o acesso ao conhecimento privilegial que inspira os heróis trágicos, como Édipo, a assumir o controle de seus destinos, elas são muito mais propensas a seguir seus instintos dionisíacos. Enquanto os homens tentam conquistar o desconhecido, o que finalmente se revela uma confiança excessiva em seus próprios dons intelectuais, né, a hubris e poderes de discernimento, as mulheres se reconciliam com o incognoscível e voltam a sua atenção para transformar e transcender a sua realidade por meio de atos apenas ousados, mas impensáveis. Né? Como o Übermensch de Nietzsche, elas alcançam poder ameaçando os valores no cerne da ordem social. O Defino, ele termina fazendo uma ponte, né, ligando o filme, o Faster Pussycat Kill Kill, com a tragédia As Bacantes, do Eurípides, né? Bacantes era um outro nome para as Mênades, né? E nisso ele vai falar sobre o papel do sátiro, né? Com essa questão do voyeurismo e a posição dos personagens masculinos nos filmes eróticos do Maier, né? Ambos, né, querem se aproximar o suficiente para ver, mas não tão perto a ponto de ficar expostos ao perigo.
O rei Penteu, né, na peça das Bacantes, do Eurípides, ele observa os ritos das Mênades com a intenção de não ceder à lascívia, mas ele acaba encontrado pelas mulheres em transe e é morto por elas. No filme de Mayer, os personagens masculinos imploram para serem provocados e dominados, mas as mulheres mantêm o poder de encará-los de volta. Não cedem ao desejo voyeurístico. Os patronos do Gogol Club, né, fingem participar do ritual, mas são como Penteu, tentando possuir impunemente as Mênades modernas. Afinal, este é o filme Sexploitation do Russ Meyer, e a noção de que ele pretendia dar às Pussycats, né, o empoderamento, né, pode ser difícil de engolir, né, mas o Defino vai dizer que é notável o poder das Pussycats. Na verdade, ou de Vixen, de Lorna, ou de qualquer uma das supermulheres de Meyer, é apenas um subproduto de sua sensibilidade dionisíaca. As Pussycats de Meyer não são apenas avatares das Mênades que ajudaram o deus do vinho a virar a civilização ocidental de cabeça para baixo, mas a progenie da tradição dramática que se desenvolveu a partir de seus ritos sagrados e nos deu personagens, né, tão imponentes como a Antígona de Sófocles, a Clitemnestra de Ésquilo e a Medeia de Eurípides, todas rebeldes. Elas expressavam suas raivas contra a máquina patriarcal através de atos de transgressão social que quebravam tabus, né? O suicídio no caso da Antígona, o assassinato de um marido /rei da Clitemnestra, o assassinato dos próprios filhos da Medeia. Se as transgressões de Varla, Rose e Billy parecem inofensivas em comparação, é porque a rebelião delas é geral. Se a Medeia, Clitemnestra e Antígona procuraram especificamente ferir Jasão, Agamemnon e Creonte, as Pussycats estão simplesmente procurando agitar as coisas. Bem, eu acho que é isso. Eu peço desculpa se eu li bastante do livro do Dean Defino, mas, como eu falei, é um livro que foi muito importante para mim. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Corrida contra o Destino, de 1971. O filme foi dirigido por Richard C. Sarafian, com roteiro de Guillermo Cabrera Infante, baseado na história original de Malcolm Hart. Atuam no filme Barry Newman, Cleavon Little e Dean Jagger. Sinopse: Kowalski, Barry Newman, recebe a missão de levar um Dodge Challenger 1970 de Denver, Colorado, até São Francisco, na Califórnia, e aposta com um amigo que completará o serviço em menos de 15 horas. Viajando em alta velocidade, ele logo torna-se alvo da polícia, mas passa a ser auxiliado por Super Soul, Cleavon Little, um radialista cego que acompanha a comunicação entre os policiais. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. A produção do filme, né? O roteiro de Vanishing Point foi escrito por G. Cabreira Infante, né, sob o pseudônimo de Guillermo Caina. A história é baseada em 2 eventos reais, né? Primeiro, a carreira desonrada de um policial de San Diego e uma perseguição em alta velocidade de um homem que se recusou a parar e foi morto quando colidiu com um bloqueio policial. O Infante modelou o personagem Super Soul com base no lendário cantor de rock and roll The Big Bopper. Seu roteiro refletiu o estilo de vida popular da contracultura, contendo elementos de rebeldia, drogas, liberdade sexual e rock and roll. Em 1969, o diretor recusou uma oferta para dirigir um filme chamado Downhill Racer com o Robert Redford para dirigir esse filme. Ele se sentiu atraído pelos temas da contracultura no roteiro do Guillermo Cabreira Infante, e originalmente o diretor queria que o Gene Hackman interpretasse Kowalski, mas o executivo do 20th Century Fox, né, o Richard Zanuck, insistiu em escalar um ator relativamente desconhecido, que era o Barry Newman, no papel principal. O filme marcou as primeiras aparições importantes também do Cleavon Little e do John Amos. Apesar de ter feito um papel não creditado, o John Amos
faz um papel relevante, né? Que ele é o assistente do Super Soul. E esse foi um dos primeiros papéis dele no cinema, né? Ele já tinha feito carreira como jogador de futebol americano e estava começando a trabalhar naquela série Mary Tyler Moore, né? Mas esse foi o primeiro papel de destaque dele no cinema. O lançamento nos cinemas do Reino Unido do filme difere ligeiramente do lançamento da versão norte-americana em relação à trama e à duração. No Reino Unido, o Kowalski pega uma caroneira misteriosa, que é a Charlotte Rampling, perto do final do filme, né? O Kowalski aceita a maconha dela, apesar de ter recusado maconha em várias outras cenas. Ele para o carro quando começa a se sentir chapado. Ela diz que tem estado esperando por ele em todos os lugares desde sempre. E quando ele acorda na manhã seguinte, ela desapareceu sem deixar rastro. O Barry Newman vai dizer em entrevistas, e o diretor também vai em certos comentários, dizer que a caroneira era para ser uma figura alegórica que representa a morte. Essa cena foi removida da versão norte-americana, que acaba reduzindo o filme de 105 para 98 minutos. O Newman, ele achou que essa cena ia dar um impulso alegórico, mas o estúdio tinha medo que o público não entendesse. Como é que o filme foi recebido, né? Ele estreou em janeiro de 71 e não recebeu críticas positivas. O Charlie Chaplin escreveu, né? Corrida para o Destino poderia ter tido um ponto, mas ficou perdido. O que resta é um trabalho sofisticado, um cinismo antiquado. A revista Variety vai dizer, né, que enquanto os viciados de carros de corrida podem manter o interesse na velocidade ultra rápida do carro, muitos espectadores vão ficar apenas enjoados ou cansados do carro, o que não é a mesma coisa. O Larry Cohen, do Reporter, né, criticou o filme por ser calculado, tedioso e desesperadamente precisando de ajustes. O filme, produzido por Norman Spencer, é desinteressante e carente de uma coesão que poderia tê-lo feito funcionar. O Barry Newman, ele lembra que a Fox não tinha fé no filme, né, e lançou apenas em cinemas pequenos para desaparecer em menos de 2 semanas. No entanto, foi um sucesso crítico e comercial no Reino Unido e na Europa, o que acabou levando o estúdio a relançá-lo nos Estados Unidos em uma sessão dupla com The French Connection. Depois de completar sua corrida nas bilheterias dos cinemas, o filme ganhou vida estendida como um favorito de segunda sessão em drive-ins por toda a América. Muitas vezes em uma sessão dupla combinado com outro filme de perseguição de carro, como o Dirty Mary, Crazy Larry, que em português se chama Fuga Alucinada, e um culto começou a se desenvolver em grande parte devido a uma transmissão na televisão em rede em 1976. O filme arrecadou 4.250.000 na América do Norte. Ele é considerado um clássico cult, como o Faster Pussycat Kill Kill, e é um dos filmes favoritos do Steven Spielberg. O Edgar Wright, ele colocou esse filme, na Corrida contra o Destino, na lista dos seus 1000 filmes favoritos e assumiu que usou como inspiração para o seu filme de 2017, Baby Driver. Assim como eu fiz no Faster Pussycat Kill Kill, eu gostaria de apresentar uma interpretação simbólica e mitológica para o filme. Corrida contra o Destino, né? Vanishing Point. Né? Vanishing Point é o ponto de fuga, né? E esse filme pode ser interpretado de várias maneiras, inclusive sob uma perspectiva espiritual. O filme apresenta elementos surrealistas e simbólicos que sugerem que a jornada de Kowalski pode ser vista como uma busca por uma transcendência espiritual e uma libertação pessoal. Além disso, o filme pode ser interpretado de forma simbólica baseada no arquétipo da jornada solar, né? Porque o personagem principal, o Kowalski, né, pode ser visto como um herói que parte em uma jornada em direção ao pôr do sol, ao longo da qual ele enfrenta obstáculos, desafios
que o levam à direção da sua morte. Alguns elementos do filme, como a presença recorrente das imagens do sol e da paisagem desértica, podem reforçar essa interpretação simbólica. E mito solar, jornada solar, é como o nome diz, né? O sol nasce no Oriente para morrer no Ocidente. E é interessante, né, a visão da namorada do Kowalski, a Vera. Ela aparece em vários momentos do filme, não apenas como flashback, né? E aí ela pode ser interpretada como símbolo da morte ou até mesmo da vida após a morte, né? Essa presença espiritual pode ser vista como uma representação da necessidade de Kowalski de confrontar com a sua mortalidade e encontrar um sentido maior em sua vida. O personagem chamado Super Soul, né, pode ser visto como uma figura espiritual que guia e inspira o Kowalski na sua jornada, né? Ele é o locutor de rádio que transmite as palavras de encorajamento e sabedoria para Kowalski durante a sua viagem. Esse personagem pode ser visto como esse guia espiritual, né, que ajuda o Kowalski a encontrar o caminho para a sua própria iluminação, né? E é interessante que tem uma das cenas que um policial fala, né, é um cego que guia um cego. E essa frase está presente em vários textos sagrados, né, os Upanishads têm, né, o Kanti Sutta, né, e até mesmo na Bíblia, né, em Mateus 15, 13 e 14. Então o personagem, o Super Soul, é retratado como um guia espiritual, né, dando mensagens de esperança, né, falando para ele o que os policiais estavam tramando, essas coisas assim, como se ele estivesse guiando mesmo o Kowalski. Mas ao mesmo tempo o Super Soul é uma figura cega e limitada, preso dentro de um estúdio, né, preso dentro de um estúdio de rádio e sem experiência real do mundo exterior. Assim, a frase, né, o cego que guia um cego, pode ser visto como uma crítica a esses líderes espirituais que não têm experiência ou sabedoria necessárias para orientar as pessoas em busca de uma transcendência e libertação espiritual. O filme sugere que a verdadeira jornada em busca da liberdade e transcendência deve ser encontrada dentro de si mesmo, ao invés de depender de líderes externos e figuras cegas para guiá-los. Mas, por outro lado, a cegueira tem outras conotações, né? Muitas vezes os cegos, ao se fecharem para o mundo exterior, eles ganham a percepção mais profunda e intuitiva, que não é dependente dos sentidos físicos. Como, por exemplo, né, a gente estava falando das tragédias gregas, né? A gente tem o caso do Tiresias. Vou me permitir falar aqui sobre o Tiresias, porque é muito interessante essa história. O Tiresias caminhava um dia pela floresta e viu duas serpentes copulando. Ele colocou seu cajado entre ela e foi transformado em uma mulher. Viveu como mulher por alguns anos, e aí, outra vez, o Tiresias, agora como mulher, né, caminhava pela floresta e viu duas serpentes copulando. Colocou seu cajado entre elas e foi de novo transformado em homem. Aí, no Monte Olimpo, certa vez, né, Zeus e a Hera, eles estavam discutindo para saber quem tinha mais prazer durante a relação sexual, o homem ou a mulher. E nenhum deles, é claro, podia decidir porque eles estavam apenas em um dos lados da rede. Então eles tiveram a ideia, falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o Tiresias. Eles se dirigem para o Tiresias, porque o Tiresias foi homem e foi mulher, e fazem a pergunta e ele diz, ora, a mulher 9 vezes mais do que o homem. A Hera não gostou da resposta e acabou cegando o Tiresias. O Zeus acabou se sentindo responsável, né? Ele concedeu ao Tiresias o dom da profecia, né? Então há um ponto muito importante aqui. Quando os olhos estão fechados para os fenômenos que distraem a atenção, você se concentra na intuição e pode entrar em contato com a morfologia, a forma básica das coisas. Isso é o Joseph Campbell falando em O Poder do Mito. Mas voltando ao Corrida contra o Destino. Tem outro personagem do filme que é um pastor, que é o Jehovah, que ele pode ser uma referência, né? Ele é um pastor, ele pode ser uma referência ao nome hebraico de Deus, né? O Yahvé, né? Essa alusão
pode ser vista como uma sugestão de que a jornada do Kowalski tem um significado mais profundo e espiritual, como a gente já falou. Kowalski encontra com Jehovah no deserto, né? Essa cena do deserto é uma das mais icônicas do filme, né? Ela é rica em simbolismo e foi interpretada de várias maneiras pelos críticos e os fãs ao longo dos anos, né? O Kowalski está dirigindo pelo deserto em direção ao São Francisco e ele está sendo perseguido pela polícia, né? Que está determinado em prendê-lo. Kowalski está cada vez mais desesperado para chegar ao seu destino e sua jornada através do deserto é uma metáfora para a busca humana pela liberdade, pelo significado da vida, né? Essa cena, né, com Kowalski dirigindo seu carro pelo deserto, né, também pode ser interpretado como uma representação da fuga do Kowalski e da sociedade e de suas normas, né? O deserto é o lugar onde as regras não se aplicam da mesma forma que na cidade. E Kowalski pode ser visto como um indivíduo que está buscando escapar das restrições da sociedade e encontrar a liberdade que ele tanto busca. E dá para correlacionar essa ida de Kowalski ao deserto com o tempo que os hebreus passaram, né, os 40 anos que os hebreus passaram no deserto durante o Êxodo, os 40 dias que Jesus passou no deserto, pois é uma jornada de autoconhecimento, de redenção, assim como os períodos que os hebreus e o Jesus passaram no deserto. Essas passagens bíblicas são frequentemente associadas à purificação e fortalecimento da fé e a busca por uma maior conexão com a espiritualidade, né? E a paisagem desolada e vazia do deserto pode ser interpretado como um símbolo da sua própria desolação interior, né? Seu vazio existencial, enquanto as experiências que ele tem durante a sua jornada podem ser vistas como um processo de autoconhecimento e cura. E voltando, né, como eu falei, né, o Kowalski encontra, né, um prospector, né, que vaga pelo deserto atrás de cascavéis para vendê-las ao culto do Jehovah. E chegando lá, o Jehovah agradece ao prospector e diz que já não precisam mais das serpentes, pois eles têm a música. Né, para mim, isso representa a transição de uma era anterior baseada em rituais e sacrifícios, né, na noção de pecado, né? É só ver como é que o Antigo Testamento retrata a cobra, para uma nova baseada em uma experiência mais interiorizada, transcendental e celebratória, né? A música, nesse sentido, pode ser vista como um símbolo da espiritualidade, da conexão com algo maior do que nós mesmos, que transcende as limitações do corpo e do tempo. Em relação à história do filme, essa cena pode representar também um momento de transformação do Kowalski, né? Porque após enfrentar seus próprios medos e limites, né, pode estar abrindo para uma nova experiência de vida, uma conexão com algo maior do que ele mesmo. E mais tarde, o Kowalski vê uma mulher nua montada numa motocicleta na estrada, né? E eu não lembro, eu acho que ela não interage com mais ninguém, só com o Kowalski, né? Então eu acho que essa cena pode ser um sonho, uma visão, né? A mulher pode representar, né, a liberdade ou uma busca de prazer. E ela se parece muito com a Vera. Eu no começo, eu achei que todas as mulheres do filme eram feitas pela atriz que faz a Vera. A Vera é a namorada do Kowalski que morreu, né? Como se fosse uma projeção que o Kowalski tá batendo, mas não. São atrizes diferentes, mas são muito parecidas, né? E por fim, né, a cena final do carro, em que o Kowalski se choca com as barricadas da polícia e explode em chamas, né, pode ser interpretado como a morte do Kowalski ou uma libertação espiritual, né? No final do filme, você tem uma pequena multidão que se reúne com câmeras e Kowalski aproxima em alta velocidade, né? Ele não reduz a velocidade, sorri enquanto colide com as escavadeiras, destruindo o carro numa explosão, né? Enquanto os bombeiros trabalham para apagar as chamas, a multidão se desperta, né? A multidão que se reúne nessa cena pode ser um símbolo de uma sociedade americana como um todo, né? Que muitas vezes é indiferente ou até mesmo cúmplice com a violência e o conflito que acontecem em seu próprio país.
A presença de pessoas com câmeras sugere que eles estão lá para capturação, como se fosse um evento espetacular ou um show, em vez de tentar impedir a violência ou ajudar as pessoas que estão em perigo. A dispersão lenta da multidão após o final do confronto sugere que a violência é vista como mero entretenimento, né? Porque a vida continua, mesmo após a morte de alguém, inclusive a morte do Kowalski, que eles estavam seguindo, estavam acompanhando o Kowalski pelo rádio do Super Soul, mas nesse momento eu acho que o diretor está falando com a própria plateia, pois nós também, depois de assistirmos ao filme, saímos como se fosse mero entretenimento e não buscamos refletir sobre o que acabou de passar diante dos nossos olhos. Além disso, o filme pode ser visto como uma crítica social, né? Como eu já falei sobre a cena final, mas também você vê que o Kowalski, né, ele pode ser interpretado como um personagem que busca uma própria identidade, que é obscurecida por sua posição social como ex-veterano da Guerra do Vietnã e o ex-policial, né? Tanto que ele não tem primeiro nomes. No filme, eles só chamam ele de Kowalski. Primeiro nome eles não sabem. E isso remonta aos tempos de soldado, de policial, né, que tem esse hábito de só chamar as pessoas pelo sobrenome. Uma outra coisa que me chamou muita atenção no filme foi aquela música Freedom of Expression do J.B. Pickers, que nós conhecemos como a música do Globo Repórter, né? E eu estava ouvindo e falei, você conhece essa música? Não, era a música do Globo Repórter. Outra coisa que me causou reflexão, mas confesso que não entendi o simbolismo, foi a polícia da Califórnia, né? Enquanto a polícia dos outros estados, em sua totalidade, temos policiais homens, a polícia da Califórnia é composta majoritariamente por mulheres. A presença de policiais mulheres, né, pode ser interpretada como reflexo da luta pelos direitos civis das mulheres nos anos 60 e 70? Pode, mas durante esse período começou a ter uma crescente conscientização e mobilização das mulheres em todo o país, lutando por igualdade de oportunidade e tratamento justo em todas as esferas, incluindo o local de trabalho? Pode, mas eu não consigo aferir uma interpretação mítico-simbólica para isso, né? É uma pena eu estar aqui sozinho, porque provavelmente, se eu tivesse um parceiro, ele ou ela poderiam me esclarecer. Aliás, quem quiser mandar comentários dando a sua interpretação para esse assunto, eles serão muito bem-vindos. Agora vamos conversar sobre o filme A Prova da Morte, de 2007. O filme foi escrito e dirigido por Quentin Tarantino e estrela um filme Kurt Russell, Rosario Dawson e Zoe Bell. Ao cair da noite, Jungle Julia, a DJ mais sexy de Austin, pode enfim se divertir com suas amigas. As três garotas saem atraindo a atenção dos frequentadores masculinos dos bares e das boates do Texas. Cobrindo de perto seus movimentos está Stuntman Mike, um rebelde inquieto e temperamental que se esconde atrás do volante de seu carro indestrutível. Essa sinopse vem do site Papo de Cinema. O filme fez parte de um projeto, junto com o filme Planeta Terror, do Robert Rodriguez, chamado Grindhouse. Eu acho que eu já falei isso quando a gente falou de filme B, mas um Grindhouse ou uma Action House é um termo americano para um cinema que exibe principalmente filmes de terror, gore e exploitation de baixo orçamento para adultos. Esse tipo de cinema recebeu esse nome por causa de um termo chamado política grind, né, que era uma estratégia de programação de filmes que remonta lá ao início dos anos 20, né, que exibia continuamente filmes a preços de ingressos reduzidos que geralmente aumentavam ao longo do dia. Essa prática de exibição era significativamente diferente da prática mais comum da época de menos exibições por dia e preços graduados para diferentes seções de assentos em grandes cinemas urbanos, que era geralmente de propriedade dos estúdios. Quando a gente falou sobre o Código Reis, eu disse que era notório que a censura, né, a aplicação desse código, né, foi realizada pelos próprios estúdios. Mas como as grindhouses eram independentes,
elas não estavam associadas aos estúdios de Hollywood, elas eram capazes de exibir filmes que violavam as normas do Código Reis. Então, incluindo filmes de terror, violência, nudez e sexualidade explícita. Esses filmes, muitas vezes feitos com orçamentos baixíssimos, eram destinados a um público adulto que buscava uma experiência cinematográfica mais visceral e transgressora do que aquela oferecida pelos cinemas convencionais. Então, o Tarantino e o Robert Rodrigues, que prestaram muita homenagem a filmes dos anos 60, 70, principalmente desse tipo de filme de exploitation, né, eles resolveram fazer esse projeto de fazer uma double feature. O Robert Rodrigues ia dirigir um, o Tarantino ia dirigir outro, e eles colocaram uns trailers fake, né, sobre outros filmes com essa mesma linha. E o Tarantino, ele teve essa ideia de fazer esse filme quando, durante uma noite de bebedeira com o Champagne, ele aprendeu sobre a técnica de a prova de morte, né, para carros, com o Penn. Né? O Tarantino desenvolveu uma fascinação pelo conceito, né, e aí a história do filme, né, surgiu a partir da maneira como os dublês transformam seus carros de dublê em carros à prova de morte, né, para que o motorista pudesse sobreviver a colisões e acidentes horríveis em alta velocidade. Então, esse é um filme é um filme de terror com um dublê insano que persegue e mata mulheres jovens e atraentes com seu carro à prova de morte. O filme tem algumas coisas que assemelham aos filmes exibidos nas grindhouses dos anos 70, né? Como, por meio de efeitos especiais, o filme é intencionalmente danificado para parecer como muitos filmes exploitation dos anos 70, né? Que geralmente eram enviados de cinema em cinema e acabavam geralmente em más condições, né? Eles também, o Rodrigues e o Tarantino, eles também fizeram a gimmick de perder um rolo dos filmes. Então, algumas cenas, né, eram como se elas tivessem sido perdidas. O filme cita explicitamente, né, o Corrida contra o Destino e muitos outros filmes de carro, como já mencionado, o Fuga Alucinada, de 74, né, e também uma das suas personagens usa a camiseta da Alamo Drafthouse, uma das imagens mais famosas de Faster Pussycat Kill, com os dizeres Badass Cinema. Mas não é só isso que o filme de Russ Meyer se faz presente no filme de Tarantino. Há muitos enquadramentos e muitos planos que são idênticos ao filme de 65, né? E além disso, as personagens da Zoe Bell, da Rosario Dawson e da Tracy Thoms trucidam seu adversário. Essas três personagens femininas, né, elas são retratadas como fortes, independentes e capazes de se defender contra o agressor masculino. Falando na Zoe Bell, o Tarantino ficou encantado com o talento da Zoe Bell, né, durante as gravações do Kill Bill, né, no qual ela fora a dublê de Uma Thurman, né, e aí ele acabou chamando ela para fazer esse filme. E nesse filme ela interpreta ela mesma, né? Eu vi num documentário que a Zoe Bell, como já era uma dublê experiente, ela tinha o hábito de conseguir esconder o rosto para que sua face não aparecesse na câmera. Então, depois de filmar uma cena em cima de um Dodge Challenger branco, assim, o mesmo carro lá um carro igual ao do Corrida contra o Destino, o Tarantino disse: olha, eu amo isso, você é ótima nisso, mas eu preciso que você refaça, porque o principal dessa cena é podermos ver que você é você. Há duas sequências de acrobacias de carros em A Prova da Morte, né? A primeira apresenta o Stuntman Mike colidindo seu carro diretamente em um Honda Civic, né, de propriedade de um grupo de mulheres que ele seguiu depois de conhecê-las no bar. E a segunda envolve uma longa perseguição entre o segundo grupo de mulheres, né, incluindo dessa vez a Belle, e em passeio de carro nesse Dodge Challenger que estava à venda. E a Belle e a sua amiga, né, que são dublês, né, elas querem fazer uma acrobacia chamada Mastro de Navio, né, onde a Belle monta na frente do carro. Infelizmente, aparece o Stuntman Mike e começa a colidir seu carro no Challenger,
Foram necessárias 6 semanas para filmar essa segunda perseguição, uma sequência que chega a durar 20 minutos. As perseguições foram feitas em alta velocidade, chegando a 80 ou 100 milhas por hora, o que é insanamente perigoso, né, dado o posicionamento da Belle. O filme apresenta trilhas sonoras que inclui músicas dos anos 60 e 70 que foram populares na época em que filmes de carro de corrida eram populares, né? As músicas, né, foram selecionadas para criar um ambiente nostálgico, né? Reforçar o estilo da década de 70, né? Então a gente vai ter o Chick Habit, né, cantada pela April March, o The Last Race do Jack Nitzsche e Baby It's You do Smith. Eu acho que isso é tudo. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Na semana que vem a gente volta com o formato antigo, pois já gravei com o incrível Marcelo Tinoco. Mas, conforme a recepção desse episódio, esses programas solo podem servir caso eu não encontre um parceiro. Agradeço muito a você que chegou até o final. E não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook, mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago e este foi o Podcast Ponto Cego.